Gratidão. E aqui uma pergunta sobre o mundo do trabalho, né? O que muda, né? O que vai mudar? Quais as principais mudanças? Qual a percepção, né? Dessa egrégora? O que isso tudo pode trazer de mudanças para o mundo do trabalho, né? Ou seja, o que essa onda extraterrestre, vamos chamar assim, pode fazer por nós mesmos, né? Por todos nós nesse mundo do trabalho. Então, esse mundo do trabalho, vamos chamar esse mundo, velho mundo, né? O que esse velho mundo, como ele foi construído, né? Ele foi construído baseado em poder, baseado em status, baseado em sobrevivência. Então, eu vou trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar porque eu quero mandar. Eu quero exercer o poder de dominar a equipe, dominar as pessoas. Então, é status, né? Aquelas pessoas que caminham como donas do mundo, né? Como egos absolutos e cargos, rótulos e tudo isso, né? Então, isso tudo, na verdade, é uma grande ilusão, né? Porque nós não somos cargos, nós não somos donos do mundo, nós não somos nada disso, né? Nós somos seres humanos evoluindo e para a nossa evolução acontecer, a gente precisa tomar consciência do nosso poder interno e não desses falsos poderes, dessas falsas missões, dessas ilusões do mundo do trabalho. Então, o mundo do trabalho, ele foi construído de forma as pessoas ficarem submetidas umas às outras. Então, eu vou contratar uma pessoa, né? Eu vou contratar um funcionário. O que é um funcionário? No mundo do trabalho, um funcionário, alguém que vai trabalhar para mim, vai trabalhar para a minha empresa. Então, ele vai exercer uma função, vai me entregar um resultado e eu vou pagar para ele um dinheiro X para ele colocar aqui, né, o seu crachá, ter um cargo e ele vai ficar limitado naquela caixa fazendo aquilo. Então, como que funcionam as relações de trabalho dentro de uma nova energia, ou seja, dentro de um processo ascensional evolutivo? Por quê? Porque na medida em que as pessoas vão crescendo em consciência, vão evoluindo, elas não vão mais se submeter, né, ao mundo do trabalho, trocando, por exemplo, o seu tempo por dinheiro. Então, eu troco todo o tempo que eu tenho por dinheiro. Então, se eu estou trocando o tempo por dinheiro, eu estou dando a minha vida em troca de quê? Do dinheiro. Mas o que é o dinheiro, né? É uma vibração, é uma energia. Então, eu estou doando a minha vida para receber dinheiro. E o processo ascensional não está acontecendo em lugar nenhum. Eu não estou colocando a minha energia a favor do todo, de Deus, para que Ele manifeste através de mim a obra, ou seja, a obra de Deus, né? Que não é nossa, é dele através de nós. Então, se eu coloco o meu tempo como personagem, porque eu estou pegando o meu tempo, eu estou abrindo uma janela de tempo, de segunda a sexta, e eu estou trabalhando 8 horas por dia, todos os dias. E recebo um salário. E eu faço uma atividade. Tenho um cargo, estou limitado a uma tarefa, tenho um chefe, e eu estou trocando esse tempo meu por dinheiro. Mas eu estou aprendendo o que aquilo está me trazendo, como é que aquilo está funcionando, como é que a minha alma se sente ali, né? Então, o mundo do trabalho não mais será movido por ganhar apenas dinheiro e nem pelo status. O que é o status, né? Uma pessoa entra numa empresa, uma ambição gigantesca, e ela entra e fala, eu vou me tornar presidente dessa empresa. E vira uma máquina de resultado. E ela começa a gerar resultado, ela começa a fazer o diabo naquela empresa para chegar no topo da pirâmide.
esse é um velho mundo, né? Um mundo que a gente aprendeu lá nas escolas, né? Vou dizer que não aconteceu isso, né? Da minha área, que foi administração de empresas, que o objetivo sempre era competir, ser o melhor. Você precisa ter o melhor desempenho, precisa ocupar cargos de comando. E aí eu entendi que o comando era um cargo, né? E não o nosso próprio comando interno, que você pode exercer um cargo temporariamente porque você está aprendendo mais de você mesmo. Então aí é diferente. Você está desempenhando aquele papel, sendo aquele personagem, pode ser um diretor de uma multinacional, mas é um ser de luz, né? Vamos chamar assim, que está desempenhando, está como diretor de uma multinacional, porque ele tem uma missão muito maior. E aquilo é a forma como o eu superior dele encontrou para ele entrar no mundo, participar, conhecer como funciona, né? Como as pessoas atuam, ter a capacidade de relacionamento interpessoal e etc., para que ele pudesse exercer suas habilidades, se desenvolver e então alcançar um outro nível de consciência. Então aí é diferente. Ele não está ali porque ele está buscando status, porque quando ele sai dali ele é o diretor, né? E como diretor ele se sente poderoso porque recebe bônus, recebe carros, recebe um monte de presentes da empresa para exercer o seu cargo. Mas ele pode receber sim esses presentes que ele não vai negar, mas sabendo que ele está ali por uma missão maior. Então aí essa pessoa já está movida por um propósito e não simplesmente por status. Então o mundo do trabalho, como meramente como a gente ganhar alguma coisa, vou ganhar um salário. Obviamente que nós temos que começar em alguma coisa, né? Temos que estar num determinado nível de consciência onde a gente recebe sim aquele salário, a gente vai ter autorresponsabilidade para gerir aquele salário, para aprender a gerenciar nossos recursos, para aprender a responsabilidade da tarefa que nos está sendo solicitada, a se relacionar com as pessoas da empresa, a se comunicar e etc. Então a gente está desempenhando um papel evolutivo. Agora, quando a gente está munido do ego feroz, o ego vai dizer, não, eu só vou trabalhar nessa empresa se me pagarem um salário X. Eu só vou fazer determinada tarefa se eu tiver uma recompensa material. Se eu tiver um cargo de comando. Né? Se eu puder mandar nos outros. Então, isso tudo não existe. Isso é uma grande ilusão do mundo do trabalho, principalmente das empresas, né, do mundo corporativo, que se tornou um grande teatro, onde as pessoas desfilam, desfile de modas, desfile de egos, desfile de vaidades, mas o conteúdo está soterrado, né? Ou seja, é tudo aparência, está todo mundo aparentemente organizado, né, em suas fachadas, mas internamente estão destruindo, demolindo a sua alma que quer se expressar. Então, o mundo corporativo está numa fase de reformulação gigantesca. Então, empresas que não têm mais sentido nessa nova era, ou seja, na era da evolução, né, do ser que evolui, do ser que quer crescer, progredir espiritualmente, as pessoas, elas vão se unir por um propósito. Então, o mundo do trabalho, o grande sucesso é a gente fazer aquilo que a gente gosta, mas por quê? Porque está alinhado com a nossa alma. Então, se a gente não tiver alinhamento com a nossa alma, com o nosso propósito, com a nossa vida, nenhuma tarefa vai fazer sentido. Então, muitas pessoas está acontecendo, né? Tem uma mensagem de uma pessoa que saiu de uma empresa, foi para outra, está
não está se achando, por quê? Porque não está se achando porque lá fora não vai achar mesmo. Tem que se alinhar internamente para que o eu superior organize o caminho de tarefas, de atividades coerentes com o propósito. Então, o mundo do trabalho ele vai se reorganizar em função do propósito da alma de cada ser. Porque na medida que cada um vai despertando, não vai se submeter a trabalhar somente para a sobrevivência, né? Entendendo que sabemos que precisamos sobreviver, mas não trabalhamos para sobreviver. Porque isso é estar indo contra a alma. Ou seja, se eu entro no nível de sobrevivência e fico, eu estou negando o eu superior, o eu criativo, o eu maior, que cria circunstâncias maiores do que aquela simplesmente de se submeter por um salário. E entendendo também, né, a gente que a questão do dinheiro vai mudar. Então, não quer dizer que a gente vai ter eternamente o dinheiro, ele foi colocado como meio de troca. Gerou toda essa confusão, todo esse conflito, gente guardando, armazenando, gente que não tem, gente que tem demais. Por quê? Porque não entendeu a energia do dinheiro foi desqualificada. Ou seja, ela foi colocada como com uma tensão em cima, ou seja, me dá isso aqui, eu quero. É como se as pessoas quisessem agarrar o dinheiro e ele é uma vibração que tem a mesma vibração da nossa essência. Tudo, em essência, é feito da mesma energia, da energia divina. Então, como que a gente vai agarrar, né? Aonde ele é criado? É criado dentro de nós. Então, o que nós estamos buscando lá fora? Alguém que vai pagar um salário? Como assim? Então, essa reformulação a partir da mudança de consciência, porque a mudança de consciência é a chave que vira tudo. Por quê? Porque você percebe o mundo da ilusão. Você começa a ver tudo se desmoronando. Então tem que desmoronar mesmo, não é agradável em alguns momentos, porque tudo vai se desmoronar no sentido positivo, mas a mente lógica vai ter que passar por esses embates, porque ela vai ter que ser transcendida. Ou seja, o mundo do trabalho não vai ser mais um mundo que você vai trabalhar para sobreviver e também não vai ser um mundo que você vai trabalhar para ocupar um cargo, ficar lá no seu iate, né? E falar, os meus funcionários estão lá trabalhando para mim, por status. Né? Então, isso não existe. Isso tudo são criações mentais de comportamentos egóicos, de comportamentos do ego, e não desalinhados da essência. Porque esses seres começam a se esvaziar. Por quê? Chega um momento, não tem conteúdo mais, estão cada vez mais superficiais. Então, as sementes internas, né, da alma começam a não vão florescer, não vão dar frutos. E o mundo do trabalho se desfaz, porque os resultados não existem. Então, aí você começa a perceber os resultados de uma empresa que trabalha nesse nível com os funcionários e perceba os resultados que ela traz. Né? Então, a grande maioria só demonstra os seus lucros financeiros. Mas onde estão as obras? Então, fala, a empresa tal teve um lucro exponencial de não sei quanto. A outra triplicou o faturamento. A outra não sei o quê. Mas cadê as obras? O que as pessoas estão recebendo desse faturamento que triplicou? E aí você vê algumas mensagens, né? Eu vi algumas no LinkedIn, inclusive, que o rapaz dizia, veja o que ele recebeu. Ele foi efetivado na empresa e recebeu lá um presentinho, um par de tênis. A empresa deu para ele, por ele ser efetivado. Então, se a gente começa a pensar, mas como assim, né? Tudo bem, ganhou um par de tênis. Mas, né, como estamos trabalhando um dono de uma empresa, como é que ele está trabalhando esse funcionário? Está dando para ele algo
material e aonde está a alma de tudo isso, né? Ou seja, que empresa, o que esse ser está buscando através dessas pessoas que está contratando para que tudo isso cresça, evolua. Em termos de evolução, isso é você trocar, né? Você trocar o ser pelo ter. Então, eu estou trocando o ser pelo ter. Então, eu pego e falo, eu estou me vendendo por um par de tênis. Né? Mais ou menos assim. Então, esse mundo do trabalho é um mundo que desvalorizou as pessoas com os falsos presentes. Ou seja, os presentes superficiais que aparentemente trazem algum benefício, obviamente, né, físico, né, você precisa de um tênis, mas o que essa empresa pretende em termos de desenvolvimento humano para os seus funcionários, né? Então, muitas vezes você fala, não julgando, mas se viesse um livro ou um ensinamento ou o acolhimento da missão da empresa, vamos trabalhar com a nossa missão, para que os seres despertem para uma missão maior e então eles se engajem num propósito daquela empresa, e isso vai crescendo os seres em consciência e, obviamente, que o acréscimo, né, o par de tênis, ele pode vir de N formas. Então, a gente nunca pode trocar com alguém, obviamente a gente pode dar um presente físico, mas a gente nunca pode contratar, né, uma pessoa e dar para ela um presente físico. Nós precisamos desenvolver as capacidades, as nossas capacidades como seres humanos, para compreendermos que quem é aquele ser que está sendo efetivado? Ele é Deus. Né? Ele é Deus. Então, quer dizer, como eu vou tratar aquele ser é como eu gostaria que me tratasse. Então, eu tenho que abrir oportunidades para aquele ser, uma vez que ele está entrando na minha empresa, vamos chamar assim, para que ele cresça em consciência e ele tenha toda a capacidade do mundo de evoluir. Por quê? Porque aí sim nós vamos estar criando um mundo do trabalho significativo para todos nós. Porque quem pode imaginar o que aquele ser de luz é capaz de, através do seu eu superior, trazer em termos de inovações, tecnologias, ideias, etc. Ninguém sabe. Então, a subestimar as pessoas faz parte do velho mundo do trabalho, que é aquele que a gente olha, pega um currículo qualquer, faz uma avaliação da superfície e escolhe uma faixa de cargo e salário e dá lá um valor para a pessoa, uns benefícios e fala, tudo bem. E ela aceita. Então, isso não vai mais mover as pessoas, não mais. Porque a evolução, e com essa frequência, essa energia, é a energia que desperta as pessoas em qualquer nível, não importa a idade. Né? Tem crianças despertas, né? Criança, que já vem com missão. Então, todos os seres vão estar movidos por um propósito, por uma missão, por algo que tem que estar em linha com a alma. Então, eu vou trabalhar em algo que está em linha com a minha alma, eu vou trabalhar feliz, vou trabalhar alegre. Você nem aquilo que você vai receber, você recebe naturalmente. O salário, o que quer que seja, você vai receber naturalmente e aquilo vai suprir a sua necessidade porque você está no lugar certo. Você está alinhado com a sua alma. Então, quando você vai se alinhando com a sua alma, você sempre vai estar no lugar certo. Sempre vai aparecer uma atividade que tem mais coerência com quem você é. Então, aí entra o que a gente chama da coerência cardíaca. Por isso, todo o trabalho no nosso centro cardíaco. Porque a gente tem que ter essa coerência cardíaca. Ou seja, eu não posso fazer algo que está em discordância com a minha alma. Eu não posso ir trabalhar numa empresa que está em discordância com a minha alma. Aquilo não me faz feliz. Não tem a ver comigo. É um ambiente que não traz o que é necessário para a alma. Então, o mundo do trabalho ele vai se reorganizar em função dos propósitos das pessoas.
Então ele não se sustenta, porque o mundo do trabalho não existe. Ele foi construído porque as mentes humanas estavam num nível de consciência de poder, sobrevivência e status. Então, aquelas estruturas, né, como a gente chama aqueles organogramas, foram sendo construídos, são construções energéticas, eles foram sendo construídos e manifestados, materializados, né, a gente vê a hierarquia dentro das empresas, mas não é uma hierarquia, muitas vezes, espiritual, é uma hierarquia materialista, onde todas as caixas estão separadas, né, as áreas mal se comunicam e, quando se comunicam, entram em conflito. Então, esse mundo separado, né, ele começa a se desfazer, ele começa a não ter mais sustentação, porque as pessoas buscam ir além disso, elas querem se sentir felizes, elas querem trabalhar felizes, porque você vai lá trabalhar, você está vivendo, não é que você sai de casa para trabalhar porque você saiu da sua vida, você continua nela, né? Então, você está vivendo, você está se doando. Então, tem que se alinhar. Então, essa pergunta sobre o mundo do trabalho. O mundo do trabalho muda porque o mundo mudou. E o mundo mudou porque os seres humanos estão despertando. E o despertar vai crescer na medida em que seres de diversas civilizações vão começar a interagir. Então, isso vai trazer outro sentido para o mundo do trabalho. Vai ser um mundo muito mais dinâmico e criativo. Por quê? Porque tem coisas que a gente não faz aqui na Terra e que em outros lugares, né, vamos chamar assim, já existe. Então, a gente vai começar a fazer também. A gente vai começar a aprender com outros seres. A gente vai começar a seguir hierarquias superiores. E a gente vai ter mais elementos para realizar o nosso propósito de alma. Gratidão.